Olá, eu sou a professora Laísa e vou trazer agora para vocês as explicações das atividades da semana 2 do nosso PET volume 1 de 2021 de língua portuguesa para o primeiro ano do ensino médio. Nesta semana, análise linguística e semiótica. Como tema desta semana, interpretação de textos e preposição. Olá, estudante, como está? Na semana 2 do PET 1 2021, você vai analisar um texto literário, observando, entre outras coisas, o uso da preposição. Lembre-se de que os conteúdos que serão abordados aqui podem ser encontrados com mais detalhes no PET 7 do nono ano de 2020. Recapitulando, o que é a preposição? É uma classe de palavras que tem por objetivo estabelecer entre palavras e orações relações de sentido e de dependência. A preposição é sempre uma palavra invariável que une dois elementos numa oração ou frase, criando e mantendo uma relação entre esses dois termos. Elas podem ser essenciais e podem ser acidentais. E qual é a diferença? As essenciais só têm função de preposição. As acidentais também podem assumir outras funções. As preposições em língua portuguesa são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Agora que já relembramos, vamos às atividades? Número 1. Leia o texto e responda o que se pede. Compensação, Cecília Meirelles. Hoje eu queria apenas abrir um álbum antigo de fotografias, onde não houvesse gente de olhos duros e mão aduncas, onde umas boas senhoras pousassem no papel com delicadeza, não para sobreviverem eternamente, mas para mandarem seu retrato às amigas com finas letras de sincera afeição. Um álbum onde aparecem uns bons velhos que não faziam negociatas, que não sabiam multiplicar dinheiro, que usavam roupas desajeitadas, sofriam de reumatismo, liam Virgílio e Horácio e não tinham medo de fantasmas do porão. De lá de dentro de seus retratos, essas senhoras estariam dizendo: meus filhos, nada disso vale a pena. E saberíamos que falavam de parentes sôfregos, ávidos de partilhas, uns querendo herdar as terras do morro, outros a mata, outros a várzea, todos vivendo já do testamento, antes mesmo da extrema-unção. Hoje eu queria ficar folheando este álbum, onde não desejaria encontrar aqueles herdeiros. Hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras. Um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver a sua existência autêntica, integral, do nascimento à morte, muito breve, sem borboleta nem abelha de permeio, uma existência total no seu mistério. E antes da flor? Não sei. Esta ignorância humana, este silêncio do universo, a sabedoria. Hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e de deixar de ser. Livremente, sem interesse próprio, confiante, à mercê da vida, sem nenhum sonho de durarem um pouco mais, de ficarem no céu até o ano 2100, de terem emprego público, férias, abono de Natal, Montepel, prêmio de loteria, discurso à beira do túmulo, nome em placa de rua, busto no jardim. Ó nuvens prodigiosas, criaturas efêmeras, que estáis tão alto e não pretendeis nada,
e sois capazes de obscurecer o sol e de fazer frutificar a terra, e não tendes vaidade nenhuma, nem apego a esses casos. Hoje eu quereria andar lá em cima nas nuvens, com as nuvens, pelas nuvens, para as nuvens. Hoje eu quereria estar no deserto amarelo, sem beduíno, camelo ou rebanho de cabras, no puro deserto amarelo, onde só reina o vento, grandioso que leva tudo, que não precisa nem de água, nem de areia, nem de flor, nem de pedra, nem de gente. O vento solitário, que vai para longe de mãos vazias. Hoje eu queria ser esse vento. Identifique e escreva o tema principal que é tratado no texto. Justifique com alguma parte do texto. Então, releia o texto novamente. Busque qual é o tema central. Do que se trata esse texto? Copie aqui esta parte justificando o que você acha que é o tema principal. 2. Leve em consideração o seguinte trecho para responder o que se pede. Hoje eu queria ler uns livros que não falam de gente, mas só de bichos, de plantas, de pedras. Um livro que me levasse por essas solidões da natureza, sem vozes humanas, sem discursos, boatos, mentiras, calúnias, falsidades, elogios, celebrações. Hoje eu queria apenas ver uma flor abrir-se, desmanchar-se, viver sua existência autêntica, integral, do nascimento à morte, muito breve, sem borboleta nem abelha de permeio, uma existência total no seu mistério. E antes da flor? Não sei. Na letra A autora compara duas variantes linguísticas. Quais são elas? Transcreva pelo menos 3 palavras que representem cada uma das variantes utilizadas no texto. O que são as variantes linguísticas? Vamos relembrar um pouquinho, né? Existem 4 tipos de variantes na nossa língua. Existe a diafásica, que é conhecida como social. Por quê? Porque é a linguagem formal que você usa para falar no trabalho, para falar na escola, ou a informal, que você usa para falar com os amigos ou dentro de casa. Na diacrônica, também conhecida como histórica, são as mudanças ao longo do tempo, como era vossa mercê, vós mercê, depois tornou-se você, e provavelmente vai virar você, vai virar você. Vai diminuindo. A diatópica também é conhecida como regional. Por quê? Porque ela traz questões regionais, como sotaque ou diferenças no léxico, como é o caso da mandioca, que é conhecida como aipim, ou como macaxeira, dependendo da região do Brasil. Nós temos também a diastrática, que é conhecida como estilística, que trata das gírias, dos jargões, ou até do caipirês, que é aquela linguagem falada pelos caipiras. E aí, quais destas você consegue identificar nessa parte do texto? Analise e responda. Na B, grife todas as preposições que você identificar no trecho acima. Isso é fácil. No início, nós já falamos das preposições, você pode conferir e grifar aqui neste texto. 3. Observe os textos 1 e 2. Texto 1. Hoje eu queria estar entre as nuvens, na velocidade das nuvens, na sua fragilidade, na sua docilidade de ser e de deixar de ser. Texto 2. Hoje eu queria estar contra as nuvens, na velocidade, sob as nuvens, para sua fragilidade, para sua docilidade de ser e de deixar de ser. Os textos 1 e 2 possuem uma estrutura semelhante e as palavras negritadas neles são preposições.
O sentido criado no texto 1 é o mesmo do sentido do texto 2? Analisem principalmente em relação às preposições. Prestem bastante atenção. É o mesmo sentido? Sim ou não? Se sim, qual a diferença de sentido que a mudança nas preposições causou em cada texto? Analise e responda. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!